Olá, gente! Como vocês estão? Aqui sou eu, a Beatriz, da equipe UpLast, e hoje no nosso programa nós temos Isadora Santos, fundadora da Destina. Olá, Isadora, como você está? Ei, prazer, Bia, tudo bem? Conta pra gente, como você começou com o empreendedorismo? Eu comecei há um bom tempo sem saber que eu estava empreendendo, na verdade, e eu sempre tive um incômodo pessoal, que era fazer projetos e deixar eles dentro da gaveta. E na faculdade de design a gente tem muito disso, a gente cria coisas incríveis, que as pessoas amam, mas elas viram projetos dentro de gaveta e não escalam, não vão pra rua. E aí a primeira vez que eu empreendi de verdade foi quando eu publiquei um livro dentro da faculdade, a partir de um projeto de graduação, assim, né? Então a gente tinha que desenhar um livro, montar, apresentar para os nossos colegas. E aí a gente fez um livro chamado Narrativas Negras. A gente vendeu 3.500 exemplares em menos de 2 anos. E aí essa foi a primeira vez que eu empreendi, mas eu não sabia que eu estava empreendendo. E aí até trazendo a minha trajetória pessoal também, eu não vim de uma família de empreendedores, assim. Então a primeira empreendedora na minha família é minha prima, que tem 2 anos a mais que eu. Então a gente não tem essa referência, né, de pessoas que empreendem, pessoas que vão para fora do trabalho tradicional. O projeto acabou, passou mais 2 anos, eu formei, e aí durante meu projeto de TCC eu estava querendo me afastar um pouco dessa visão de narrativas pretas. Por quê? Porque eu vivo isso na minha rotina todos os dias, com vários entraves sociais, e eu não queria falar daquilo também no meu TCC. E aí na época, como uma forma de autodescoberta mesmo, eu decidi ir para uma viagem em Minas, sozinha, pela primeira vez. E aí, de novo, essa trajetória se repete muito, de pessoas pretas nem sempre terem acesso à viagem, ou pessoas periféricas, ou pessoas que não nascem já com uma condição de vida pronta, assim, né? Então era uma das primeiras vezes que eu tava fazendo uma viagem com o meu próprio dinheiro, já saindo da graduação e trabalhando, né? E aí nessa viagem eu tive vários incômodos. Cara, mas eu trabalho, eu estudo, eu faço um monte de coisa. E quando eu chego em casa eu ainda preciso pensar na viagem, comprar passagem, pensar no roteiro, saber se é um lugar perigoso ou não, saber se eu corro algum risco indo para esse lugar, principalmente porque era Minas, né? E Minas costuma ser um estado muito tradicional. Tinha muito essa preocupação, assim, de onde que eu encontro essas informações, com quem que eu posso conversar. E aí, concluindo a graduação, eu comecei a Destina como meu projeto de TCC, né? E o nosso primeiro foco era conseguir dar informação para as mulheres. E você acha que trabalhar em grandes corporações teve um impacto muito grande na sua empresa? A minha primeira experiência numa empresa grande foi na Localiza. E nessa época eu era muito crua ainda, tava começando como estagiária e tal. Mas lá eu consegui aprender muito sobre agilidade, sobre esse processo de uma grande corporação. E é engraçado porque eu trabalhei na Simpla e no iFood, que são parte do grupo Móvel, né? Então, são empresas com focos muito diferentes, mas dentro de um mesmo universo, por conta dos investidores. E dentro do iFood é muita correria, assim, pau pra toda obra, vamos fazer o negócio acontecer. Mas querendo ou não, lá eu me tornei muito multidisciplinar. Eu fazia design, mas eu fazia design de produto, eu fazia design de serviço. Eu ajudava os PMs a conseguir pensar melhor na construção do produto, no futuro do produto, na estratégia do produto. E além disso, eu me relacionei com muita gente também de alta gestão. Que no final, hoje, acaba utilizando a Destina como produto. Então, pra mim, acho que o mais importante, assim, foi construir uma rede de networking dentro dessas empresas. Eu fiz muitas amizades, consegui aprender muito com outros profissionais que já têm mais tempo de bagagem que eu no mercado. Mas, ao mesmo tempo, entender como funciona uma empresa e como eu tenho que agir também para essa empresa, de fato, crescer. Não só pensando numa cabeça de funcionário, mas também numa cabeça de, cara, esse negócio também depende de mim. E que, pra mim, ia ser totalmente diferente da visão de estar realmente na frente do negócio. Quando você tá na frente do negócio, liderando e fazendo aquilo acontecer, é um outro universo, mas ao mesmo tempo, tudo serviu de bagagem, assim, pra essa construção final ou essa trajetória. E como foi para você fundar a Destina logo depois de uma pandemia? Porque teve uma grande queda nas viagens, né? Porque a gente não estava podendo sair de casa, e logo no ano passado, né, começou essa recuperação, e hoje o crescimento desse ano era previsto para 53% na área de turismo. Você acha que isso aconteceu? Como foi para a Destina? Pra gente, no final, foi muito bom o momento que a gente começou.
Porque o turismo ele estava em recuperação, ele está em recuperação ainda, tanto o turismo corporativo, mas também o turismo ao lazer. Eu acho que ainda tem uma grande questão de que ele está concentrado em algumas rendas, então acaba que a Destina a gente atende muito mais classe A e classe B, que não foi um público que deixou tanto de viajar, que é importante falar. E no final das contas, por a gente não atender tanto classe C, D e E, porque quando a gente está falando de personalização, acaba que o serviço se torna muito mais caro, e é algo que a gente quer trabalhar para conseguir expandir para essas outras camadas também, a gente teve um impacto muito mais positivo do crescimento e das pessoas estarem interessadas e das pessoas realmente se sentirem livres para sair de casa sem problema nenhum. Mas no final, o público que a gente atende não necessariamente deixou de viajar, sabe? Sim. E como que funciona a Destina? Qual que é o intuito de vocês? O nosso objetivo, assim, é planejar experiências positivamente surpreendentes, né? Hoje a gente começou com o primeiro produto, que é esse produto que relaciona uma pessoa viajante, que é muito boa de planejamento, com uma pessoa que tá indo viajar e quer uma experiência mais personalizada. Então a gente planeja toda a viagem sob medida. Então me fala coisas que você gosta. Eu gosto de visitar museus, igrejas, eu gosto de ver natureza, eu amo praia, amo qualquer coisa assim envolvida. E você gosta de uma viagem mais econômica, uma viagem um pouco mais cara? Mais econômica. Econômica. Eu sou low cost total. E a sua viagem é mais do tipo, nacional, perto de casa, ou você também tem sonho de ir para outros lugares fora do Brasil? Eu gosto de viagem internacional. Já viajei bastante pelo Brasil. Então é basicamente isso, assim, que a gente faz. A gente pega uma pessoa que conhece muito o lugar que você quer ir. Ou às vezes você nem sabe onde você quer ir ainda e só fala, Isa, eu tenho 5 mil de orçamento, o que dá pra fazer? E essa pessoa ajuda você a organizar tudo, sem você ter dor de cabeça, sem você precisar ficar horas pesquisando. E um dado interessante é que as pessoas não sabem, mas elas gastam aproximadamente 8 horas só buscando hospedagem. Nossa. Exato. E aí, quando a gente pensa na jornada do viajante, em atrativos turísticos, passeios, o tempo que a gente fica ali no Instagram, TikTok, olhando tudo, no final isso dá aproximadamente 72 horas para uma viagem de 5 a 6 dias. Então, o que a gente faz é fazer com que as pessoas não precisem ter esse trabalho e ainda assim tenham uma experiência muito melhor, né, durante a viagem, porque a pessoa que tá ali organizando para ela já tem aquele conhecimento, ela já foi, ela já conhece, então ela acaba evitando muitas situações que poderiam ser precavidas, né? Então a nossa plataforma conecta essas duas pontas. Qual que é o foco dos clientes da Destina? São mais viagens para lazer ou viagens executivas ou uma mistura dos dois? Tem uma mistura dos dois, mas hoje o nosso principal foco, até de marketing, de conversa com as pessoas, de growth também, é muito mais lazer. A gente quer em algum momento atuar com o turismo corporativo, porque a gente sabe que tá crescendo muito. Só que por outro lado, a forma que a gente também construiu o negócio foi focando em bem-estar, foi focando em lazer. Então hoje a gente foca muito mais nesse público. E uma coisa que é bacana de falar é que lá no início eu falei, a gente construiu a Destina para mulheres, né? Só que no final o nosso serviço ele pode ser usado por qualquer pessoa, qualquer gênero. Só que organicamente 98% das pessoas que usaram foram mulheres. E aí a gente começou a se questionar, mas por que tá sendo esse foco de atratividade? E aí a gente fez uma outra pesquisa. A gente perguntou para as pessoas, cara, como que fica a sua semana ou seu mês antes de você fazer uma viagem? E as pessoas respondiam, caótica. Fica muito caótica, porque eu tenho que pensar, se eu não pensei em reserva, em roteiro, tenho que arrumar mala, tem que trabalhar, tem que não sei o quê. Só que dessas pessoas, 70% das pessoas que responderam caótica eram mulheres. E por quê? Normalmente a mulher, ela não arruma só a mala dela. Ela arruma a mala do marido, ela arruma do filho, do marido, do vizinho, que não tem nada a ver. Ela pensa também no roteiro, porque a desculpa é, você é mais detalhista. Então você pensa no roteiro. Aí tem um momento que ela fala, cara, você fica com as reservas, você faz toda a parte de reserva. Chega perto da data, ainda não foi feito. Não tem nada. Então ela também faz. Então acabou que organicamente, assim, as pessoas que começaram a usar, que viram a dor refletida, foram as mulheres. E também porque a gente tem uma outra ansiedade, que é saber se o lugar realmente combina comigo, ele vai ser seguro pra mim, pra minha família. Então essa foi uma dor, principalmente que as mães apresentaram, assim, de eu quero ir pra um lugar que meu filho se sinta bem, que eu me sinta bem com o meu filho e que ao mesmo tempo eu possa descansar. E que às vezes essa não é uma dor tão masculina, assim, deveria ser, né? Deveria ser compartilhada.
Mas ao mesmo tempo, no mercado a gente tá vendo que isso reflete gênero também, sabe? Sim, eu fiz uma viagem com a minha mãe que foi exatamente isso. Ela ficou horas e horas pesquisando, horas e horas fechando a passagem e procurando, aqui vai ser melhor, aqui vai ser pior, aqui meu irmão ia gostar, aqui eu ia gostar. E no final ainda a gente chegou lá, deu tudo errado. Invadiram nosso apartamento. Que isso, menina? Pois é, foi uma viagem caótica. E meu pai ficou aqui em São Paulo, não foi com a gente, e tudo estava nas costas da minha mãe. Ela realmente teve que pesquisar tudo isso. A gente teve que arrumar a mala do meu irmão. Sempre esse caos. E, nossa, o mês antes, a gente ficou 20 dias viajando fora. Nossa, um caos totalmente. A empresa de vocês realmente vem para solucionar isso, né? E como vocês validaram o seu modelo de negócios? A gente fez tudo por WhatsApp. Basicamente, a gente fez uma landing page com um botão para formulário. A pessoa entrava nesse formulário, falava o que ela queria. Eu falava que eu ia responder ela em 4 horas, mas já chegou a 12, porque a gente não tinha controle. Aí, conversava com ela por WhatsApp. Olha, fulano, a Destina funciona dessa forma, você tem interesse? Sim. O preço é tanto, a pessoa que vai cuidar da sua viagem por essas características que você tem é essa, você vai querer mesmo assim, tudo certinho. E aí a gente fazia tudo esse processo por WhatsApp. Foram, quase 6 meses, assim, só dentro do WhatsApp. A primeira versão que a gente lançou da nossa plataforma foi em agosto, no Hacktown, que é um evento que acontece em Santa Rita do Sapucaí. E foi um fracasso, assim, a primeira versão. Foi um fracasso, porque é muito difícil refletir a comunicação que você tem por WhatsApp com uma pessoa que é muito direta. Putz, você manda áudio, às vezes você liga, se a pessoa não tá entendendo. Transformar isso num produto que ela tem uma jornada autônoma, né? Autossuficiente, ela faz tudo, ela passa por todo o processo e ainda pelo processo de convencimento. Agora a gente lançou a segunda versão, já tá indo melhor. Então a gente começou 100% por WhatsApp. WhatsApp, planilha, ligação, o que desse pra gente conseguir viabilizar e entender mesmo a necessidade das pessoas, porque o histórico que eu tenho do WhatsApp até hoje é um histórico que eu uso pra pensar em melhorar o negócio. Essa pivotagem mesmo de fazer manual foi essencial e tá sendo essencial ainda. E tem horas que a gente volta pra isso, fala, tá, cara, isso aqui a gente não tá entendendo direito, não tem porquê a gente automatizar isso ainda, sendo que não tá muito claro o que está sendo construído. Muitas vezes o humano é melhor do que colocar na mão de uma plataforma, né? Ainda é uma dificuldade de refletir o que é humano em uma plataforma onde a pessoa faz tudo ela mesma, assim, né? Você tem que realmente conseguir refletir aquilo que você traz de emoção, aquilo que você traz de convencimento, de autonomia também, para que a pessoa sinta que o processo que ela tinha antes não foi prejudicado, sabe? Mas eu acho que é um grande processo de conseguir fazer essa passagem. E hoje, além dessa dificuldade, qual que é a sua maior dificuldade no empreendedorismo? Eu acho que tem vários pontos, assim. Pra mim, esse primeiro ano, sabendo que eu sou uma empreendedora, diferente do Narrativas, que eu não sabia que eu era uma empreendedora, pra agora, é que eu gosto de fazer essa comparação, que a gente é literalmente uma criança. Eu comecei lá, nascendo em novembro, entendendo o que era o meu produto, o que eu ia fazer, qual que era o nosso propósito, qual que era a nossa visão. E aí você começa a engatinhar, que é tipo, cara, preciso da ajuda das pessoas, preciso da ajuda de uma incubadora, preciso entender o que eu tô fazendo, como organizar o meu dia, quais são tarefas minhas e quais não são. Então eu acho que esse primeiro momento de entender o que é empreender e qual o seu foco é uma grande dificuldade, assim, que eu passei lá no início. E depois é encontrar pessoas que trabalhem com você sem que você despeje um montante muito grande de dinheiro. Então, achar um quadro ali de fundadores, porque querendo ou não, quando a gente olha para big techs, assim, no mercado, né, para unicórnios, às vezes encontrar esse quadro de fundadores acaba sendo mais fácil. Se você já tá há muito tempo no mercado, já tem uma grana no bolso, consegue pagar por essas outras pessoas que vão estar ali com você nesse período que talvez a empresa não gere lucro. Mas para o fundador que às vezes está começando, saindo de uma faculdade, não tem um grande investimento para começar, achar esses sócios que realmente ajudem, estejam ali na rotina, fazendo o negócio acontecer e no final sentindo, cara, ou eu vendo ou eu não como.
que não é a minha situação, mas eu acho que é muito o que a gente pensa, assim. Esse negócio é a minha vida. Então, como que eu acho um quadro de fundadores que também tenha esse feeling, esse sentimento, para que a gente consiga fazer o negócio crescer e de forma acelerada? Então, para mim, essa foi uma das maiores dificuldades. Acabou que eu perdi muito tempo também, às vezes me relacionando ali com pessoas que não tinham o mesmo foco, o mesmo propósito. E a gente perde tempo, e tempo é dinheiro no final. Sim. E eu acho que, por fim, assim, uma outra dificuldade é a parte tecnológica em si. De também não ser uma pessoa especialista na área de tecnologia, no sentido de computação mesmo, desenvolvimento de software, e encontrar uma pessoa no mercado disponível para ocupar esse papel. Porque hoje a bolha da tecnologia tá explodindo, assim, né? Os desenvolvedores não ganham mais tão fácil que eles ganhavam antes. Então, muita gente sendo demitida, layoff, etc. Então, acaba que você consegue encontrar algumas pessoas por conta dessa condição também. Então, as pessoas estão mais dispostas a empreender. Mas no início do ano, a situação era muito diferente. Você olhava pro mercado e o desenvolvedor te falava, cara, você tá me prometendo que você talvez não vai conseguir, enquanto nessa empresa eu ganho XXX. Então eu acho que essas são umas das 3 dificuldades que eu vejo: encontrar um time para fazer o negócio acontecer com você, esse processo de engatinhar, que nem sempre você tá na rede de empreendedores para saber uma incubadora, para saber de uma mentoria, etc. E a parte tecnológica, né? Que várias empresas já dão apoio para isso, a Google, a AWS, mas às vezes você não tem a mão de obra mesmo. Sim. Tipo, é a pessoa pra desenvolver aquilo. E nesse processo de engatinhar, você teve alguma ajuda? Alguma empresa, alguma incubadora te auxiliou nesse processo? Eu entrei para um programa do Sebrae Zona Leste. Depois dele, eu passei pro Ginga, que é um programa só para empreendedores pretos. E agora a gente passou pelo Inovativa. Então eu acho que foi uma evolução muito clara, assim, também, porque o Sebrae, o primeiro programa que eu participei, do Sebrae for Startups, ele era literalmente para ideias. Você não tinha começado nada, precisava de algum programa. 3 meses depois eu fui pro Ginga, porque a gente já tava com faturamento. Então esse primeiro programa já não fazia mais tanto sentido, porque ele era para startups que não tinham faturamento. E aí desse segundo pro terceiro era literalmente para startups que precisavam melhorar o modelo de negócio, para aumentar a rentabilidade, parceria estratégica. E é até bacana falar, porque eu não tinha percebido isso ainda, tipo, essa correlação da evolução dos programas também, sabe? Então eu tive muito apoio desses 3 e várias pessoas no caminho, assim, que foram me ajudando. E a própria rede de empreendedores, principalmente do Ginga, dos empreendedores pretos, acaba que a gente passa por dificuldades muito parecidas, assim, né? Então a gente acabou criando um grupinho nosso também pra, tipo, cara, você tá com dificuldade, você quer alguma ajuda? Como que eu posso te levar nesse evento? Eu atualmente tenho carro, então às vezes eu ofereço carona pras pessoas também. Pô, bora comigo, mas não vamos deixar de ir. Então eu acho que, com certeza, nesse ano eu tive a ajuda de muita gente. Criar esse ecossistema é muito importante, né? Muito. Todo mundo fala de network, mas ninguém fala de pertencimento. Eu acho que muito o Ginga traz isso, né? Por ser especializado em empreendedores pretos. Exato. E o que eu senti, pelo menos, participando do Ginga, foi que tinha muita gente passando pelos mesmos problemas que eu. Porque no empreendedorismo, às vezes, a gente se sente sozinho mesmo, né? Tipo, cara, você tá criando algo novo que as pessoas não conhecem, que elas estão, às vezes, acostumadas com outro modelo de negócio. E no final, você fica tipo, nossa, será que alguém acredita mesmo? Será que faz sentido continuar? E você citou os eventos, a gente encontrou vocês no Case. Como é que é pra você participar desses eventos? Você acha que tem importância participar? Nossa, muito. Eu já participei de 3 eventos esse ano também. Eu participei do Web Summit, do Case e do Hacktown. Cada um teve uma importância bem diferente, assim, pra mim. No Web Summit, como um evento internacional, acaba que você tem contato com muita gente de fora. Então, eu literalmente tinha que fazer o pitch da minha empresa em inglês e outras línguas, que era inglês junto com espanhol, espanhol junto com português. E a gente dava um jeito ali de explicar para as pessoas o que era o negócio. E, consequentemente, essas pessoas também trazem as empresas que elas tocam em outros países, né? Então, você cria ali uma rede de conexão que extrapola São Paulo, extrapola o Brasil também, porque no final as pessoas também estavam vindo de fora para conhecer as startups daqui e o movimento inverso. E aí, a cada programa que a gente participa, a cada evento, a gente vai percebendo também a própria evolução da empresa e como essas pessoas recebem, né, a empresa. Então, no Web Summit, as pessoas ficavam um pouco em dúvida.
Não sei se eu entendi direito, explica de novo. Já no Hacktal, a gente explicava e as pessoas, putz, eu quero usar o seu negócio, eu entendo o seu negócio, nossa, eu vou ser um dos usuários. Então, a gente sente também essa evolução da própria empresa, além de trazer cliente, né? Porque os meus clientes são pessoas que não têm tempo e normalmente são pessoas que trabalham muito e por isso elas não têm tempo. E os meus clientes estão nesses espaços, né? Então a gente consegue tanto dar visibilidade para o negócio e ao mesmo tempo fazer essas conexões e trocas. Uma coisa aqui, como que você vê o turismo personalizado? Ele está indo muito para uma parte de inteligência artificial, né? Das inteligências artificiais construírem ali roteiros personalizados. Tem uma outra frente também que eu acho muito bacana, que é a parte de conseguir visitar o lugar sem ir pro lugar, né? São aqueles áudios para as pessoas conseguirem ouvir e saber um pouco sobre o espaço. Parte de vídeo também, 360 e realidade virtual dentro de espaços turísticos. Então a personalização ela tá indo muito para esse caminho, né? De atender a necessidade do viajante e não só empurrar algo para ele. Tipo, olha, é isso que você pode fazer. Não, você pode fazer o que você quiser, porque o investimento é seu. Mas tem se tornado cada vez mais uma tendência agora, depois da pandemia. Até por conta da mudança do comportamento do consumidor. Que na pandemia, as pessoas começaram a perceber de, tipo, se eu for aproveitar meu tempo, eu vou aproveitar com alguma coisa que eu realmente gosto. Acho que a personalização ela vai ser cada vez mais crescente, importante, quase que uma exigência, né? Então, como que você acha que esse turismo pode chegar à Zona Leste para essas pessoas que são de classe mais baixa? Eu acho que isso, entre aspas, já tem algumas possibilidades que estão rolando, que é o próprio Trip AI, ChatGPT, que fazem essa personalização. Na própria Destino, a gente está querendo colocar alguns formatos de pessoas que fazem essa personalização e que elas aceitam ali receber um pouco menos por essa personalização. Porque dentro da nossa plataforma a gente tem pessoas que cobram desde R$40 para fazer, até pessoas que cobram a 200, 300 por dia de viagem. O que a gente tá vendo de possibilidades é, primeiro, ter essas pessoas que fazem por mais barato mesmo, pra gente conseguir direcionar para aqueles que têm um orçamento mais restrito. Então, assim que a pessoa fala, meu orçamento de viagem é tanto, a gente já direciona para aquela pessoa que cobra ali um pouquinho mais barato. E, além disso, ter na Destina ferramentas mesmo, para que a pessoa possa, entre aspas, fazer isso sozinha, mas de forma muito prática. Então, por exemplo, uma das ferramentas que a gente prevê é você colocar o seu orçamento e a gente falar para quais lugares que você pode ir a partir do lugar que você está saindo. Que é algo que os viajantes têm muita dificuldade, principalmente as pessoas que não têm tanta facilidade com a internet, tanta facilidade com a computação, mas com poucas informações ela já consegue ter ali uma pré-definição. E evoluindo, né? Então a partir dessas informações, quais lugares que você consegue se hospedar? E a pessoa muito mais escolher do que ela ter que ficar buscando e pesquisando e se informando e coletando tantas informações para conseguir chegar a uma conclusão. Então, as duas formas que a gente está considerando, no caso da Destina, para isso, é ter essas ferramentas mais autônomas, mas também ter ali a parte de um viajante que faça isso para ela, um profissional que faça isso para ela, por um custo um pouco mais baixo. E essa pergunta, assim, é muito boa também, porque no final o nosso principal foco é conseguir ajudar as pessoas a organizarem viagens de qualquer forma. Então a primeira solução que a gente teve é essa da conexão, mas a gente quer evoluir para uma espécie que eu falo muito de canvas, sabe? No Canvas você consegue montar a sua arte, ao mesmo tempo que você consegue contratar um profissional para montar a sua arte para você. Você consegue mandar enviar a sua arte para ela imprimir e pagar por features que são, por funcionalidades que são mais específicas. Então eu gosto muito de pensar nesse foco mais longo, de ter toda essa jornada que qualquer pessoa no final vai poder organizar a viagem, ou pagando muito, que aí vai ser um nível de personalização muito alto, ou pagando pouco também tendo esse nível de personalização. Eu não sei se é um objetivo que a gente tem já para esse ano, até porque o nosso time é enxuto ainda, mas talvez no ano que vem eu volte falando que sim. Ai, que maravilha. E para finalizar, como que você acha que a Zona Leste tem que empreender? Qual que é o seu sonho para a Zona Leste como empreendedora? Cara, eu acredito muito no potencial dos estudantes empreendendo, assim. Eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre isso, porque na faculdade eu sentia muita ausência disso, né? De aprender sobre empreendedorismo, de viver o empreendedorismo.
e saber se era uma opção para mim ou não, né? Então eu acredito muito em projetos que saem desse núcleo da faculdade, porque para mim o jovem, eles têm muitas dores na jornada dele, assim, tanto para chegar até o espaço de educação, quanto para conseguir sair daqui também, viver toda essa trajetória, tipo, de graduação e depois de pós, porque a gente sabe que o mercado hoje não cobra só isso. Sim. Só isso, assim, entre aspas, porque são muitas muitas aspas. E eu acredito também muito no quanto esses jovens também podem ajudar os outros jovens que estão fora da faculdade, que talvez não tenham conseguido acessar esse espaço, porque a gente sabe que mesmo nas faculdades públicas exige condição pra gente chegar até aqui, pra gente se alimentar, pra gente voltar pra casa. Às vezes as pessoas têm um segundo emprego. Então, dos estudantes que estão aqui também conseguirem dar acesso a essa inovação, a esse empreendedorismo, para os estudantes, talvez, e jovens que não conseguiram ter acesso a isso ainda. Seja indo em periferia, ensinando um pouco sobre empreendedorismo, seja indo em escolas que as crianças ainda estão pequenininhas, mas elas podem aprender sobre isso. Até para fechar, assim, há alguns anos eu escutei uma coisa que eu acho que me motiva até hoje. Que eu fui numa escola de crianças de 3 anos. Elas já sabiam falar. Elas falavam muito bem, assim. Então, você tinha 3 ou 5. E aí, uma menina tava desenhando, e aí eu virei pra ela e perguntei: o que você quer ser quando você crescer? E aí, ela virou pra mim e falou: eu quero ser igual você. E essa frase me chamou muita atenção, assim, porque no final das contas, as pessoas que estão aqui, a gente não sabe que a gente é uma referência pra outras pessoas. Tipo, a gente conversando aqui. Cara, a gente é uma referência pra muita gente. Então, no final, pra mim, se a galera que tá aqui dentro da faculdade inovar, empreender e aprender tudo e levar para as pessoas que estão fora, que talvez não conseguiram ter esse acesso que a gente está tendo hoje, a gente vai conseguir criar um ecossistema de empreendedorismo para fora da Zona Sul, sabe? Sim. Para fora da Faria Lima ali, que é muito forte, que tem dores que nem sempre são as dores da população, querem né? ser atendidas. Muitas vezes quem é Faria Limer é aquele que já é herdeiro, então ele não vai estar preocupado na rentabilização, não vai estar preocupado. Ele já tem o start dele, né? Até mesmo para as pessoas que às vezes chegaram ali na Faria Lima, mas não tiveram toda a condição da galera que tá ali. Sim. Muitas vezes a gente acaba tendo que trabalhar ali, porque é onde tem emprego. Sim. Mas se a gente começar a formar outros focos de emprego, outros focos de inovação, tanto de modelo tradicional quanto modelo não tradicional, talvez eu não seja obrigada a trabalhar na Faria Lima, porque é o único lugar que me emprega, né? Se a gente cria inovação na Zona Leste, as pessoas da Zona Leste não precisam sair dela. Exato. É geração de emprego, um vai puxando o outro, um vai fortalecendo o outro. Se você tem uma startup, alguém pode vir e trabalhar nela, não vai precisar se locomover 2, 3 horas para chegar e ainda não ser seu o negócio, né? Exato. E a gente sente quando alguma coisa é feita pra gente, da gente pra gente, e quando ela é feita pros outros, assim, né? Um ponto que pra mim foi muito importante nessa jornada é entender também essa trajetória que eu passei eu já saí de um lugar que eu não era da classe média, e hoje eu estou num lugar que eu sou de classe média. Tá tudo bem eu empreender num setor que é lazer, é diversão, é o que as pessoas gostam de fazer, e tá tudo bem empreender também para algo que não seja de sobrevivência, de dor, de sofrimento, de ausência, indo para esse lugar de tipo, cara, a gente vai construindo, evoluindo, e no final tá tudo bem empreender com algo que não é sobre educação ou sobre formação, e nenhum modelo de negócio tradicional, sabe? E eu acho que evoluir pra esse caminho de, tipo, eu posso estar nesse lugar também de empreender pra essas coisas. Tem uma amiga minha que ela fala, tipo, eu adoro fútil. Empreender no fútil também. É que nem aquela música fala, a gente também quer diversão e arte. Exato. A gente precisa de movimentos assim. Se a gente ficar só no basicão, a gente também precisa se divertir, a gente também precisa viajar, a gente também precisa sair desse mundo de sofrimento e dor, é só pagar conta e tem que colocar comida na mesa, mas a gente também precisa de uma alternativa para se divertir, né? E que vai além desse basicão, né? Que é aquilo tudo que a gente acabou vivendo na nossa trajetória. Eu já passei esse lugar, ok. O que eu vou fazer a partir de agora, né? Eu posso ir para um outro lugar. Que às vezes tá lá na Zona Sul também, e tudo bem. Sim. Mas também pode estar na Zona Leste, onde eu quiser. Eu acho que esse é o ponto, assim, né? No final, das pessoas terem essa visão de, cara, eu posso estar onde eu quiser, inclusive aqui e lá. Sim.
Então, meu sentimento é muito esse, assim. Acho que nessa nossa conversa a gente pode ter a noção de que o ecossistema é importante, né? Porque a gente precisa estar inserido no lugar onde a gente se sente pertencente e, na verdade, o nosso lugar é o mundo, né? A gente pode rodar o mundo e ainda vai ser o nosso lugar. Muito obrigada pela conversa, muito obrigada por estar presente aqui. Fala pra gente onde a gente pode encontrar você, onde a gente pode encontrar a Destina. Agradeço demais o convite de vocês, de ter vindo aqui participar, de poder falar um pouco da minha trajetória. E se vocês quiserem conhecer mais a Destina também, pode encontrar em www.destina.app ou no Instagram Destina Brasil. E para contratar é só ir na plataforma, fazer ali as instruções, mas se tiver alguma dúvida, pode também entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente também vai tirar as dúvidas que forem possíveis. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Não se esqueça de curtir, de comentar, de ativar o sininho para receber os novos vídeos, se inscrever no nosso canal e ficar ligado porque vem mais vídeos por aí. Muito obrigada e tchau!